vamos estudar as propriedades dos radicais. Então vamos lá. Propriedade de número 1. Raiz enésima de A elevado a n. O que nós podemos observar aqui? Tanto o índice como o expoente do radicando são idênticos, são iguais, né? n. Então, há duas situações. Raiz enésima de A elevado a n é A, se n for ímpar. Raiz enésima de A elevado a n é módulo de A, se n for par. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Raiz quadrada de 13 elevado a 2 é igual ao módulo de raiz de 13, que é igual a 13. Ou seja, você percebe que o expoente 2 do 3 é igual ao índice do radical. Veremos aqui. Raiz quinta de 32. 32 é 2 elevado a 5. Então, nós temos aqui 5, ou seja, esse 5 do índice é igual ao 5 do expoente 2. Portanto, eu tenho como solução, como raiz, o próprio radicando, ou seja, 2. Aqui, do que nós temos? Raiz quadrada de menos 2 elevado a 2. Ora, como o índice e o expoente são pares, nós devemos ter o quê? O módulo do radicando, ou seja, o módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Vejamos aqui. Raiz cúbica de menos 3 elevado a 3. Ora, como tanto o índice como o expoente são ímpares, então o que acontece? A minha raiz vai ser o próprio radicando, ou seja, menos 3. Então, raiz sexta de menos 10 elevado a 6, ou seja, ambos são pares, né? 6 é par, no índice, tanto no índice como no radical. O que vai acontecer? Eu vou querer o módulo do radicando, ou seja, o módulo de menos 10. Então, vamos colocar aqui, o módulo de menos 10 é igual a 10. Vamos lá. Raiz sétima de menos 4 elevado a 7. Ou seja, tanto o expoente 7 como o índice 7, né, eles são ímpares. Então, a solução será o meu radicando, ou seja, menos 4. Muita atenção nesse tipo de questão. Propriedade P2, ou segunda propriedade. Então, vejamos. O radical de um produto o radical de um produto é igual ao produto dos radicais de mesmo índice dos fatores do radicando. Então, nós temos aqui raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Lembrando, este A ele é um real não negativo, o B também é um real não negativo, o N, que é o nosso índice, pertence aos naturais e esse mesmo n é maior ou igual a 2. Então, vejamos. Raiz quadrada de 3 vezes 7. Então, posso escrever raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Raiz quarta do produto 2 vezes 3 vezes 4. Então, posso escrever raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 4. Raiz cúbica de 4 vezes 9. Então, posso escrever raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 9. Então, lembrando, o radical de um produto é igual ao produto dos radicais de mesmo índice. Né? Propriedade P3, ou simplesmente propriedade 3. O radical de um quociente é igual ao quociente dos radicais de mesmo índice dos termos do radicando. Então, estamos aqui. Raiz enésima de A dividido B. Né? Então, posso representar como que? Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Então, A é um real não negativo, B é um real não negativo e diferente de zero, N é um natural
e esse mesmo n, que é o nosso índice, ele é maior ou igual a 2. Então, tem raiz quadrada de 3 sobre 7, então eu posso escrever raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 7. Raiz quinta de 5 sobre 17, né, do quociente 5 sobre 17, eu posso escrever raiz quinta, raiz quinta não, raiz cúbica. Né, raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 17. Aqui nós temos raiz quinta de A ao cubo dividido por 7b, então posso escrever raiz quinta de A ao cubo dividido por raiz quinta 7b. Propriedade P4. O valor de um radical não se modifica quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior do que zero. Então, nós temos aqui uma raiz enésima de A elevado a m. Eu vou multiplicar tanto o índice n como o expoente m por p. Com A, que é o nosso radicando, um real não negativo, um n natural, um p natural diferente de zero e um n maior ou igual a 2. Então, vejamos. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então, se eu multiplicar um p, eu vou escolher um p2. Tá? Então, eu vou multiplicar tanto o índice como o expoente. Olha só o que eu construí. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3... 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 também é 6. Então, fica 5 elevado a 6. Tá aqui, ó. Muito bem. Olha só. Tanto o meu índice como o meu expoente são pares e são idênticos, são iguais. Então, a raiz sexta, no caso, é o módulo do radicando. O módulo de 5 é 5. Aqui, na primeira, se você perceber, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Ora, como o índice e o expoente são iguais e são ímpares, então é o próprio radicando, 5. Então, o resultado não se alterou. 5 aqui e 5 aqui. Então, vamos lá. Raiz quinta de A ao cubo. Então, eu vou multiplicar tanto o índice, tanto o índice aqui, o 5, como o expoente 3 por 3. Então, como é que fica? Então, 5 vezes 3, 15. Então, está aqui o índice 15. Então, A elevado a 9. Tá. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 25. Eu vou multiplicar tanto o meu expoente 25 como o meu índice 2 por 2. Então, fica como raiz quadrada, né? Então, aqui, ó, aqui é como se tem um 2, 2 vezes 2, 4. Então, raiz quarta de 3 elevado a 50. Porque 25 vezes 2 é 50. Tá? Então, essa é a propriedade P4. Então, a gente está multiplicando. Ainda na propriedade P4, só que agora nós vamos dividir, tá, a raiz enésima de A elevado a m. Se eu tenho um P, tá, e esse P tá, aqui é um natural diferente de zero, e esse P divide m e n, tá, o que vai acontecer? Também não vai se modificar, tá ok? Vai ter outra aparência. Então, por exemplo, aqui o 8 e o 6, raiz oitava de x elevado a 6. Então, eu vou dividir ambos por 2. Então, tá aqui, ó. Dividir ambos por 2. Vamos colocar aqui. Então, dividindo. Então, vamos primeiro dividir o nosso índice lá. Então, 8 dividido por 2 é 4. Aqui no expoente, 6 dividido por 2 é 3. Então, fica x ao cubo. Raiz quarta de x ao cubo. Temos aqui nosso índice 10 e nosso expoente 15. Vamos dividir ambos, um P, o nosso P encontrado é 5. Tá? Vamos dividir ambos por 5. Aqui, deixa
melhorar. Ficar mais legível esse sinalzinho de divisão. Dividimos por 5. Então, nós temos 10 dividido para 5, 2. Então, raiz quadrada. 15 dividido para 5, 3. Então, b ao cubo. Então, raiz quadrada de b ao cubo. É claro, se você dividir por 5, se você multiplicar por 5, você vai voltar para esta situação aqui. Tá ok? Então, nós temos um índice 15 e um expoente 20. Então, vamos dividir. Nosso P escolhido aqui será o número 5. Novamente. Então, 15 dividido para 5, 3. 20 dividido para 5, 4. Então, 2 elevado a 4. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Aqui, raiz quarta de 3 elevado a 2. Então, vamos dividirmos por 2. Número par, preferencialmente a gente começa dividindo por 2. Normalmente todos são divididos por 2. Então, aqui vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2, raiz quadrada. 2 dividido por 2 é 1, então fica 3. Então, raiz quadrada de 3. Então, essa é a propriedade. Propriedade P5. Então, raiz enésima. Olha só, o nosso radicando aqui, é uma raiz, tá? Então, a ideia aqui é colocar tudo em apenas um radical, reduzir para um radical. Tá? Lembrando que o nosso A pertence aos reais positivos, o nosso M é natural, o nosso N é natural, e ambos são maiores iguais a 2. Então, bora lá. Raiz quadrada de 5. Então, colocar tudo em um radical, olhar os índices, como tudo é raiz quadrada, então é 2 vezes 2. Vamos produto dos índices. E repete o radicando. Então, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 5. Aqui vamos colocar um radical e multiplicar os nossos índices. 2 vezes 3. E repetir o nosso radicando. 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 2. Aqui, nesse exemplo, vamos olhar os nossos índices. Coloquei o 2 aqui, tá? Mas não precisava ter feito isso. Então, vamos colocar aqui em apenas um radical. 2 vezes 3. Colocar aqui o nosso radicando 5. Raiz sexta de 5. Olha só, agora aqui são 3 radicais. 1, 2, 3. Vamos reduzir e colocar em apenas um radical. E para isso, nós vamos multiplicar nossos índices. 2 vezes 3 vezes 5. E o nosso radicando é 4. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, tá aqui. E é isso, pessoal. Ou seja, quando o nosso radicando for um radical, a ideia é deixar em apenas um radicalzinho. Para isso, nós vamos multiplicar os índices. Tá certo?